Brasil tem uma força, uma diversidade absolutamente gigantescas para oferecer para o mundo, mas se contenta em se agarrar a essas velhas raízes e ser simplesmente uma cópia muito mal feita do Ocidente. Eu acho que essas novas raízes falam dessas velhas que precisam perecer para que as novas venham. Quando eu cheguei na casa e olhei essa casa enorme, esse acervo enorme, esse mundo natural totalmente apartado do que está dentro da casa, isso me chamou muita atenção. Como se a casa fosse razão, principalmente essa sala renascentista, porque essa ideia de razão, do homem medida de todas as coisas, do homem acima da natureza a ser conquistada, domada, isso vem muito do Renascimento, isso é muito renascentista. Quando eu pensei a ocupação da Rosana para cá, eu estava muito interessado em como ela ia entender esse acervo e entender a própria construção dessa história, né? Sabendo que aqui a gente está pisando num lugar em que ele foi imaginado por uma colecionadora que tem os pés, apesar dela nascer em São Paulo, ela tem os pés fincados na Europa, né? Tanto por conta da ancestralidade dela, como também como ela imaginou a coleção da casa. Então, olho essa sala e eu percebo isso. E lá fora, o mundo. Lá fora, o jardim. Mas mesmo esse jardim, ele é um jardim ordenado. Ele é um jardim domado. Sim, a coleção é muito interessante, a coleção é muito legal, mas eu quero olhar um outro ângulo, eu quero também olhar uma outra possibilidade. O que eu quero em relação à casa nesse momento é trazer outras questões, porque essas questões estão intimamente ligadas àquilo que nós somos enquanto país hoje. Uma coisa que eu acho interessante é como o trabalho da Rosana ele está pensando uma questão sobre a colonialidade que ele não centra unicamente o humano dentro desse rastro de violência. De um tempo para cá eu já venho olhando muito a questão das plantas. Isso começa como interesse realmente só de desenho e depois, um determinado momento, eu vou olhar a questão da psicologia das mulheres negras e vejo que nós não, obviamente, não nos adaptamos àquele modelo puro e simples que vem europeu. Então, como é que eu vou pensar uma possibilidade de arquétipo feminino para as mulheres negras no Brasil? E parece que não tem nem direito à subjetividade, porque a gente não se encaixa nesses modelos europeus. E essa relação, onde eu vou buscar? Eu vou buscar nos mitos afro-brasileiros, mas eu quero também colocar no ambiente brasileiro. Para colocar no ambiente brasileiro, eu vou buscar a Mata Atlântica. A partir do momento que eu comecei a olhar com mais atenção para as plantas e não fazer plantas genéricas, mas olhar as espécies, que planta é essa e tal, cada uma começou a aparecer com uma qualidade diferente. Eu não sei definir exatamente como isso se dá. Eu sei que eu tenho que desenhar, eu tenho que insistir, eu tenho que chegar perto da planta, eu tenho que olhar, eu tenho que tentar compreender. À medida que eu vou desenhando mais, ela parece que vai se soltando e vai se mostrando para mim.
Todas as imagens da Comigo Ninguém Pode que surgiram, por incrível que pareça, todas têm uma cara debochada. Elas têm um deboche, elas têm uma alegria de viver, elas têm um corpo livre, né, uma movimentação. É muito engraçado porque os desenhos acabam ficando com a cara das plantas. As espadas de Ansanso já são mais, né, já são mais bravas, elas são mais de exército mesmo, militar. São essas que estão aqui no fundo. Aliás, esse trabalho que está aqui atrás, ele tem a ver com essa ideia de racionalidade também, né? Então é a espada de Jorge contra a racionalidade cega. Então essa arrogância, essa soberba desse domínio da razão, por exemplo, eu vou contrapor à natureza. E os povos que lidaram com a natureza, que são os povos negros, são os afrodescendentes, os indígenas, são vistos ainda hoje como irracionais, como selvagens, como primitivos, como inferiores. Mas a gente está num momento da humanidade que quem tem a chave, se ainda der tempo, para salvar a espécie humana, são justamente esses. Essa é uma exposição que ela também tem um caráter muito didático. Isso se reflete muito na sala chinesa, que é onde a gente exibe tanto os desenhos preparativos da Rosana, mas também os cadernos. Vejo como isso é importante também, né, para novos artistas, para eles poderem entender como isso tudo aqui não é uma construção que se dá do dia para a noite. A gente pensou muito também como a casa ela refletia uma certa separação de época, onde o lado de baixo ele servia como um lugar de recepção e de fluxo, né, das pessoas que a Eva trazia para conhecer também o acervo dela, mas e como o espaço de cima ele refletia muito esse lado mais privado dessa personalidade dela, né? E aí a gente sobe para o segundo andar, que é uma área muito privativa, porque é onde fica o quarto. Então, chegando no quarto, principalmente, o que eu quero? Eu quero colocar ali, dar um descanso para essas populações, para essas mulheres, né, que vão tomar conta de todo esse segundo andar. Então, colocar uma Madonna do lado daquele trabalho das amas de leite, de que afeto a gente está falando? De que maternidade a gente está falando? Né? Essas amas de leite muitas vezes eram engravidadas, tinham os filhos para que pudessem dar leite como animais, e depois essa criança era arrancada. Nem se sabe muitas vezes, muitas delas não criavam os próprios filhos, mas tinham que ficar dando leite para serem alugadas. Alugadas. Que perversidade é essa? Como a gente pode falar de afeto num país que tem essa raiz?
Então vai fazendo um círculo dessas mulheres negras até a gente chegar no quarto, mas principalmente a cama, onde eu dou um descanso mesmo para essas mulheres. Para mim, que é o trabalho principal da casa, se chama Uma Cama para Mônica, porque Mônica é a única ama de leite que a gente sabe o nome. As outras amas, elas são sempre apagadas, porque ama de leite da família Ramalho, Costa, Dorará, elas nunca têm nome. E a Mônica, a gente tem fotografias, ela cuidou de 3 gerações da mesma família. Então é um momento de descanso. É que você fala, chega, acabou. Vocês têm direito ao descanso.